Oi, meu nome é Alan Dantas, sou psicólogo e neuropsicólogo, professor e poeta, e este é o podcast Pausas, um momento de conversa à sombra de nossas vivências e ao sol das urgências que tecem quem somos. Aqui você pode sentir-se à vontade, porque é assim que também estamos, sem as ordens de quem quer que seja, mas sob o olhar atento e bonito da poesia. É ela quem, em nossos olhos cheios d'água, abriga a educação, a saúde e a sociedade. Temas do nosso podcast. Nós somos mar e convidamos você a viver essa pausa conosco. Vamos mergulhar? E para esse primeiro episódio, eu tenho a honra de receber duas presenças ilustres aqui no estúdio. Uma de um poeta que me ajuda muito no ser psicólogo, no ser professor e no ser também poeta. E outra, uma amiga, uma parceira de vida que me ajuda bastante na constituição de quem eu sou e que me ensina sempre que eu posso olhar para mim com amor. Eu acho que é isso que Vitória Queiroz é na minha vida e, é claro, ela foi escolhida para esse momento exatamente por esse motivo. Não é nenhuma surpresa, né? Vitória é alguém que participa da minha história de forma muito bonita e eu tenho a honra de poder trazê-la para uma conversa aqui conosco. Antes de ouvirmos um pouquinho de Vitória, eu gostaria de trazer um dos poemas de Manuel de Barros que vai dar o mote para a nossa conversa hoje. O poema tem por título O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor os meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor os meus silêncios. E é com ela que também me ajuda a compor os meus silêncios com a sua palavra, Vitória Queiroz, que eu divido essa mesa na noite de hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre o ser da psicologia e sobre as demandas que chegam ao consultório, sobre o sofrimento na contemporaneidade. Mas, antes de começar, Vitória, eu gostaria, inclusive, de explicar uma dinâmica aqui do nosso podcast, tá bom? No início de cada um dos episódios, eu vou perguntar aos convidados como é que eles estão. Mas eu não quero aquela resposta automática, né? Que a gente geralmente dá, tudo bem, estou bem. Essa é a resposta que muitas vezes, inclusive, a gente escuta no consultório, né? A primeira resposta é essa. Eu gostaria que você me dissesse, hoje, aqui, agora, Vitória, como é que você está? Olá, boa noite. Meu nome é Vitória Queiroz e gostaria primeiro de dizer que é um prazer estar aqui, né, ao lado de alguém que eu tanto admiro e com quem eu divido um caminhar muito bonito há um tempo. E aí, como eu estou hoje? Cansada. Inevitavelmente Sim. cansada, né? Acredito que como você também. Estamos. Mas muito grata e muito feliz de estar aqui hoje com você. Para quem não conhece bem a história, Vitória Queiroz é, além de minha ex-aluna, amiga e outras coisas mais que a gente vai colocar assim abaixo Muitas. do tapete neste momento, ela é minha parceira lá no Espaço Terapêutico Morada. É uma invenção nossa, a Morada, e é com ela que eu divido os dias, as angústias e as alegrias de ser psicólogo, né? E de estar lidando com o sofrimento, com o aqui e agora das pessoas, com as emoções que estão ali todos os dias batendo a nossa porta e dialogando conosco.
Mas, Vitória, eu acho que é interessante você trazer, inclusive, essa ideia do cansado, porque desconstrói bastante muito de como nós olhamos para o psicólogo, né? Sim. Eu tenho uma amiga, que é a Gisleide Sena, uma grande gestalterapeuta, que ela diz que nem todo consultório é nude. Uma vez ela me disse isso em uma conversa. E quando ela me colocou isso, eu fiquei bastante pensativo para pensar que, de fato, né, nem todo consultório vive a ideia da calma, do padrão, né, de ser nude, de ser de uma cor só, monocromático. Não, consultório é lugar de movimento, né? Consultório é lugar ali de uma expressão das emoções que muitas vezes do nude, né, está muito distante, ou da calma está muito distante. E nós, enquanto profissionais, nós, enquanto psicólogos, também vivemos isso. Como é que tem sido para você? E aí é muito interessante o que você falou, porque da mesma forma que o consultório não segue um padrão, nós também não seguimos, né? Seja nas nossas abordagens, enfim, na nossa forma de olhar o sujeito. Mas eu, enquanto psicóloga, tenho refletido bastante na realidade esse meu fazer e dando espaço a minhas outras versões para além da psicologia, né? Hoje a gente vê uma ideia da psicologia muito romantizada, muito no sentido de como se existisse um conto de fadas que na realidade não existe. A gente conversa muito sobre isso no nosso particular, até para que a gente possa aliviar algumas angústias que a gente carrega, né? E uma delas eu acho que é isso, é o como nós realmente estamos, como se a gente não pudesse estar como nós estamos, né? Como se a gente não pudesse sentir, às vezes. Como se a gente não pudesse estar cansado, Exato. Por exemplo. Exato. E eu me assusto muito, por exemplo, com o que as mídias, as redes sociais digitais têm exigido de nós, psicólogos, assim. Olhando ali o feed, né, naquele movimento frenético que o feed faz conosco, de rolar ali a timeline do Instagram. E eu sou uma pessoa, enfim, muito do Instagram, né? Mas rolando, a gente vê muito anúncio. Eu, por exemplo, pelo menos, recebo bastante. Anúncio de cursos sobre como potencialize o seu consultório, lote a sua agenda, aprenda como cobrar R$ 400 uma consulta, ganho 24 mil por mês, né? E eu fico pensando, a custo de quê, na verdade, olhando para um dia da nossa rotina de cuidados, a custo de quê e de quem se elabora esse discurso de que a gente consegue dar conta de um consultório assim? Você acredita que isso é possível? Você olha para isso de forma possível? Assim, eu adoraria ganhar 24 mil por mês, né? Mas eu acho que a gente precisa, de fato, antes de ter isso como uma meta, como um objetivo e correr incessantemente, né, em busca desse ideal, que se torna um ideal, quando a gente vai acompanhando esse processo das redes sociais, a gente se coloca num processo, às vezes, de comparação. Enfim, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa se conhecer. Entender os nossos limites, entender as nossas fragilidades, até onde a gente consegue ir. Né? Porque não tem como eu delimitar se alguém consegue ou não. Eu consigo dizer que eu não consigo. Dentro do meu fazer hoje, eu não consigo. E tudo bem eu não conseguir também. Até porque no consultório a gente não tem um padrão de atendimento. Não. Né? Não existe um padrão de movimento. Não. Né? O movimento do consultório ele é muito oscilante. Tanto na psicoterapia pessoal, né, tanto no encontro com as pessoas, na sua individualidade, esse encontro oscila muito, a disposição para falar, né, a fluência do diálogo, isso oscila bastante, mas também entre um paciente ou cliente e outro, isso é muito mutável. Assim. Eu percebo que, por exemplo, na graduação, nós estudamos juntos, viu, gente? Nós fizemos a graduação em psicologia juntos. Eu fui professor de Vitória na 3ª série do ensino médio. E, tipo, quando entrei na faculdade no ano seguinte... Pensou que tinha se livrado de mim. Não livrei. Claro que não. Foi um absurdo, mas foi também muito gostoso encontrá-la ali, porque ela me acolheu de uma forma incrível. Você sabe que sempre que eu lembro disso, eu me emociono, porque o meu primeiro dia na UNP, ali na faculdade de psicologia, era de muita tensão. Eu já era bem mais velho do que o restante da turma, né? E, tipo assim, eu já estava, sei lá, já tinha feito tanta faculdade, querendo fazer mais uma, né? E quando eu cheguei à sala de aula, que encontrei você, para mim foi como assim, um lugar para onde eu ir.
Entendeu? Mas tá bom, isso a gente deixa para um outro momento. Na graduação, eu vivi, e você também, muito o discurso de que a gente ia morrer de fome. Sim. Não é? E aí, quando termina a graduação, a gente começa a trabalhar. Não é, né, um oásis de Não. Betânia, mas a gente começa a trabalhar e olha para o Instagram, a gente é atacado por um outro discurso, que é agora é o seguinte, ó. Vamos ver se você lota essa agenda, vamos ver se você consegue atender por R$ 400 uma sessão, né? E por aí vai. Ou seja, durante a graduação eu dou conta da impossibilidade e agora depois da graduação eu dou conta da minha incompetência. Sim. Parece que é esse lugar que nos guardam, né? E aí a gente entra, né, querendo ou não, num processo de autocobrança imenso, né? Porque a gente passou a graduação querendo ou não desconstruindo isso um pouquinho, né? Não de uma forma tão saudável assim, né? Porque o morrer de fome sempre foi muito assustador, mas a gente desconstruiu esse ideal. E aí quando a gente sai, a gente se depara com esse mundo, né? Como se coubesse apenas a nós, única e exclusivamente a nós dar conta e conseguir, o esforço é seu e aí você precisa dar conta e ponto. Se você não der, aí é um problema seu, vamos dizer assim, né? E a gente faz esse recorte da psicologia, mas na verdade essa dinâmica é a dinâmica capitalista, né? É a dinâmica da estrutura social em que a gente se encontra e pode ser aplicado aí, claro, a muitas, diversas, inúmeras áreas. Mas, na psicologia, eu gostaria de lhe perguntar assim, o que foi que você escolheu fazer? Eu costumo dizer que a psicologia, ela sempre é, para mim, uma descoberta. Ela é uma descoberta atrás da outra, sempre. E aí, quando a gente está na faculdade, né, a gente se depara muito com esse mundo clínica. Clínica. E a gente querendo ou não, claro que a gente tem a nossa liberdade, a gente vai explorando, mas a gente, querendo ou não, um pouco condicionado à clínica, né? E aí, quando eu terminei, surgiu uma oportunidade, né, de trabalhar na área hospitalar, que eu não fazia ideia de como seria. Foi algo extremamente assustador, mas encarei, né, novamente o aspecto da descoberta. E aí foi algo extremamente significativo na minha trajetória, enquanto ser humano também, principalmente, eu diria, né? Enquanto psicóloga, assim, eu tinha acabado de me formar, eu estava naquela sede de viver a psicologia, então foi fenomenal, mas também para mim, enquanto ser humano, né? Eu trabalhei aqui na clínica de hemodiálise, é um espaço muito complexo, então eu pude lidar com muitas vivências, me descobrir de formas que eu realmente não imaginava. E aí depois, outra área completamente diferente, né, que foi a escola educacional, que estou até hoje e que também me encanta todos os dias, que também foi uma grande descoberta. E aí a psicologia, para mim, ela é isso, ela é viver todos os dias o novo. O que eu talvez não acreditasse que faria sentido, passa a fazer, porque a psicologia, ela é isso, né? Ela é construir sentidos e a gente só constrói quando a gente vai, quando a gente tenta, quando a gente vive, de fato. Sempre que alguém me pergunta assim, estudantes de psicologia ou quem quer fazer psicologia, né? Sempre que eu encontro, eu tento me colocar naquele lugar, né? E tento dizer o que não me disseram, o que não me disseram, que é o seguinte, ó, vá, né, caminhe, porque você vai aprender lá. Né? A graduação é com certeza uma base muito importante, as leituras são muito importantes, mas é no dia a dia do consultório, no encontro com as pessoas, ou no dia a dia das organizações, no dia a dia do hospital, né, no dia a dia das instituições sociais, onde quer que a psicologia encontre lugar para estar, que nós vamos aprendendo a ser psicólogos. Você falou aí, e eu estou olhando para a nossa troca na graduação e pensando em que momento a gente realmente falou sobre psicologia hospitalar. Porque eu lembro que nós trabalhamos, por exemplo, em psicologia social, alguns aspectos, a gente trabalhou, sim, dentro de saúde coletiva, né, saúde pública, mas do dia a dia, do cotidiano, ainda mais na especificidade da nefrologia, né, que tem características tão peculiares. Que eu lembro que você e Samara, né, que também estudou conosco, que trabalharam ali, que estão trabalhando, né, Samara que está Continua ainda, isso. na nefrologia. Qual é a demanda assim, da vivência da psicologia hospitalar na nefrologia? Na nefrologia, a gente tenta
trazer essa parte da aceitação, né, do paciente com relação ao tratamento. Porque é um processo muito difícil, é um processo muito doloroso. Às vezes é um tratamento que ele faz para o resto da vida, é relativo, mas em alguns pacientes ele acaba, né, tendo que fazer para o resto da vida. E aí o nosso trabalho enquanto psicólogo é muito voltado para isso, para essa aceitação com relação ao tratamento, a compreensão de que aquele tratamento não necessita dizer que a vida dele precisa parar, né? A gente trabalhava muito isso com o paciente, de que ele passava 4 horas no tratamento, mas ele tinha, enfim, as outras 20 horas lá fora, né? E que ele podia fazer essas 20 horas valer a pena. E que estar ali era justamente fazer por onde viver essas 20 horas. Então, a gente trabalhava muito essa perspectiva da aceitação e do compromisso com o tratamento, que existem as especificidades, né? Existe a questão do consumo de água, dos alimentos. Então, era muita psicoeducação, muita psicoeducação, muito acolhimento, porque são pessoas que existem muitas fragilidades, né? É isso que eu ia perguntar, assim, quem são essas pessoas que frequentam, por exemplo, né, o hospital de diálise? São pacientes que, em si, eles já carregam algumas fragilidades físicas, né? Porque a maioria dos pacientes, eu falo pelos que nós tínhamos, né? Eles eram pacientes que tinham ou problemas de pressão, diabetes. Então, eles já carregam algumas fragilidades físicas, algumas questões físicas que muitas vezes levaram ao ponto de fazer o tratamento, né? Acabaram chegando ao ponto de fazer o tratamento. Então, isso já é algo que eles carregam, esse sofrimento. E aí, chegar ao ponto de fazer o tratamento para eles era, assim, inaceitável. E na psicologia escolar e educacional, assim, como é que tem sido para você? Eu também, né, tenho uma atuação na psicologia escolar e educacional mais tímida, uma atuação mais tímida do que a de Vitória, que está lá no cotidiano da escola. Meu trabalho é mais com os psicólogos, né, e também com os professores. Mas como é que tem sido para você? Eu tenho aprendido muito, assim, sobre o quanto na escola a gente olha para essa criança, para esse adolescente que chegam ao consultório. Eu tenho olhado no consultório para essa criança, esse adolescente que estão lá vivenciando as dinâmicas, né, os conflitos e toda a produção de subjetividades que é o espaço escolar, né? Mas como é que tem sido para você ver essa integração, olhar para esses sujeitos? O sujeito do consultório, você trabalha com adolescentes, né? E o sujeito da escola. Eu acredito que estando lá, né, como você mesmo falou, estando inserido no contexto escolar, é que a gente muitas vezes percebe a importância da gente cuidar também desse contexto na promoção de vida mesmo desse jovem. O quanto a escola ela é fundamental na construção que esse sujeito faz todos os dias. Estando lá é que a gente entende a importância do nosso papel lá e de todos os outros, dos professores, enfim, da família nesse processo também. E a escola me ensina muito sobre isso, sobre a importância de acolher o todo. E aí o todo é isso, é o aluno, é o funcionário, é a família, é o professor, que também precisa muito desse acolhimento. A escola ela me ensina a olhar o todo. E esse olhar o todo para nós na gestaltoterapia, pelo menos. Vamos entrar agora em uma luta de abordagem. Sim. Não, estou brincando. Mas para nós na gestaltoterapia, pelo menos, é essencial, né? É buscar integrar. Como é para a TCC? Assim, fale um pouquinho sobre a abordagem. Quando a gente fala em abordagem na psicologia, nós estamos falando de lentes pelas quais nós olhamos o fenômeno acontecer, né? Então, nós não somos prisioneiros da abordagem. Eu não sou prisioneiro da gestaltoterapia, que é a abordagem que me orienta. Vitória não é prisioneira da terapia cognitivo-comportamental. E, na verdade, elas acontecem como formas, né, de olhar para o fenômeno, de manejar aquilo que está acontecendo ali na nossa frente, de alcançar o outro, que esse, com certeza, é o grande objetivo de todo psicoterapeuta. Né? Independentemente da abordagem, o nosso objetivo é ser mar para o outro, é alcançar, é molhar essa terra. Né? Como é, Vitória? O que é a TCC? Vamos lá para a nossa disputa, né? Bom, a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que me norteia, mas como você mesmo falou, que a gente não se baseia somente por uma única abordagem, né? A gente vai bebendo daquilo que faz sentido dentro do nosso fazer.
E aí a TCC ela é uma abordagem voltada para a reestruturação cognitiva, né? A gente trabalha as crenças, os pensamentos disfuncionais. Você está rindo? Não. Tá sim, mas eu vou continuar. Eu tô rindo porque eu sabia que você iria olhar pra mim e ia rir disso. Vá, continue. Porque, gente, Todo meu a respeito gente TCC, tem uma minha gente, pelo amor de Deus. disputa interna É. com relação às nossas abordagens, mas é com todo respeito e carinho, claro, Não, porque né? quando você terminar, eu vou explicar por que eu tenho esse olhar assim. Mas vamos Talvez lá. eu brigue com você aqui, mas tá tudo certo. Bom, na TCC a gente trabalha exatamente o que eu falei, né? A palavra eu não gosto de usar modificação, mas é a flexibilidade mesmo de cognições, de pensamentos, comportamentos, justamente para a gente trazer emoções mais agradáveis, trazer esse aspecto da funcionalidade para o sujeito, né? Porque dentro da ótica dos transtornos é algo que é muito prejudicado, o aspecto da funcionalidade. E a gente trabalha justamente essas distorções cognitivas, são os pensamentos disfuncionais, para trazer maior bem-estar, trazer flexibilidade, enfim, para possibilitar novas formas de existir para o sujeito. E eu soltei aqui essa brincadeirinha com a TCC, porque é uma brincadeirinha nossa, tá? Mas eu tenho um profundo respeito pela abordagem, pela história da abordagem. É um jeito de olhar para o sujeito, é um jeito de olhar para o fenômeno, mas nós só temos nomes diferentes para o mesmo objetivo. Até tá bom, porque na TCC a gente também, assim como na Gestalt, a gente olha para o sujeito como um todo, Sim, né? A gente sim. faz, sim, uma estruturação, a gente tem algo mais ali planejado, vamos dizer assim, né? Estruturado mesmo, mas a gente também olha o sujeito como um todo, a gente também preza muito pela parte do acolhimento em si, tanto que o nosso consultório, a nossa morada, ela é acolhimento do começo ao fim, né? Exato. Ela é acolhimento desde a recepção, quando a Magilânia faz um cafezinho quente, ela é acolhimento quando a gente vai receber o paciente, chama ele, que a gente faz toda essa receptividade mesmo. Então, apesar das nossas abordagens, eu acho que a gente volta para o mesmo sentido, que é o de acolher, né? De ser morada, que é o que a gente tanto fala. Exato, com certeza. Bom, mas eu vou contar a vocês qual é a minha queixa com a TCC. Você lembra que a gente teve... Com quem a gente teve aula de TCC? Foi com a Ana Lúcia? Com a Ana Lúcia, de E TCC teve com na outra infância, pessoa. Não teve foi? com Luan também. A gente teve Luan, do ratinho. Foi, exatamente. Que a gente tinha que cuidar de um rato A gente tinha que cuidar de um rato. insuportável. Mas eu lembro que uma Inclusive, o aula... rato era nosso, tá? Era meu. Como era o nome do nosso rato? Stuart? Não, Stuart é o nome do meu cachorro. Ah, é? Eu lembro não, como era. Lembro, não. Bom, mas enfim, ele não era importante. E Ele era importante. eu lembro que nós tínhamos, em uma das aulas de Luan, foi essa aula que me fez, assim, realmente ficar bastante chateado, né? Vamos dizer assim. Vivi uma experiência traumática, talvez, ali. A aula do Luan é maravilhosa. Mas ele trazia um recurso da TCC, que eram os cartões de enfrentamento, que é um recurso que vocês usam até hoje. Sim. Mas os cartões de enfrentamento, na lida, por exemplo, com a obesidade, eram para mim uma violência absurda. Porque eu tinha de ler um cartão, e é um texto da Judith Beck, se não me engano, né? Eu tinha de ler um cartão em que estava escrito: você não está com fome. Ou ainda outro cartão: você não pode comer. Isso não é um pouco violento, não? Você não... Na realidade, os cartões, eles precisam fazer sentido para quem está usando, né? Se não faz sentido, se de fato não foi confortável a experiência, a gente não recomenda. A gente faz, inclusive, com o próprio paciente, a gente cria com o paciente para que faça sentido para ele. Não adianta eu baseado nas suas demandas, criar os seus cartões. Eles são seus. São as suas formas de enfrentar. Então, é você que precisa delimitar quais são as suas formas de enfrentar. Não é uma receita pronta. Uma defensora. Eu defendo até a alma. Bom, tudo bem, que bom que você defende. Mas eu acho importante elucidar mesmo, assim. Eu lembro que essa experiência me trouxe, assim, revolta. No dia da aula, você lembra disso? Não. Mas no dia da aula eu me revoltei, eu falei, isso não existe, minha gente. Mas faz sentido dentro do que você sentiu ali. Você olhou e... Mas eu tô sentindo isso aqui. Exato. Como é que uma cartinha tá dizendo que eu não tô sentindo, Não, e quando né? eu peguei várias cartas, eu lembro até que eu tinha gostado a gente construiu um baralho também, né? Eu lembro que a gente construiu alguns recursos. E eu até tinha gostado, acho que era do baralho do exagero, eu achei um recurso bem interessante.
Mas quando eu vi esses cartões de enfrentamento na lida com a compulsão alimentar, não é com a obesidade, tá, gente? Na lida com a compulsão alimentar. Aí eu fiquei realmente, assim, chateado, né? Mas compreendo que quando essas pessoas constroem esses cartões, né, a partir de sua vivência, isso pode ser bem interessante também. Olha aí, tá vendo? Diga-me uma coisa. Você falou assim, não é receita pronta. Você está sentindo assim como se você tivesse vindo para o podcast para eu sabatinar você? Não, porque eu jamais permitiria isso. Eu estou aqui armada, prontíssima. Mas vamos olhar. Com ansiedade, eu acredito que a ansiedade seja uma demanda bastante presente no seu consultório. Sim. Né? Como é no meu, como é também na escola. Sim. Né? E eu vejo muito, por exemplo, a abordagem, a terapia cognitivo-comportamental, trabalhar sobre protocolos, né? Protocolos de cuidado. Você colocou, são planejados, né? Com vistas aí ao acolhimento desse sofrimento e a reelaboração, a ressignificação desse sofrimento na vida do sujeito. Na lida com a ansiedade, vocês não têm receitas prontas, nós não temos, não damos conta no consultório de psicologia de termos receitas prontas de fato. E nem podemos esperar isso de nós mesmos, né? Exato. Mas, existe um protocolo específico? Não, a gente trabalha com técnicas, né? Mas até as técnicas, elas são muito baseadas na necessidade de cada paciente, na especificidade de cada paciente e também no nível de prejuízo que aquele paciente está tendo com relação à ansiedade. Por isso que a gente trabalha essa parte da ansiedade muito voltado para os aspectos de prejuízo da funcionalidade, no sentido de que onde é que a ansiedade ela está prejudicando a vida do sujeito. Por exemplo, eu não estou conseguindo trabalhar direito, eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo ter uma vida social, eu não estou conseguindo manter um relacionamento. Então, isso a gente vai conseguindo identificar, né, esse processo ansioso, e aí a gente vai conseguindo fazer uma intervenção mais voltada para esse processo, né, dentro das suas necessidades. Mas existem, sim, a gente trabalha com muito, acho que nós, com psicoeducação. Psicoeducação é vida. O que é psicoeducação? Explica aí para... Psicoeducação é basicamente um processo de educar o nosso paciente com base naquilo que ele está vivendo. A gente traz a elucidação para o paciente dos processos que ele vive. No sentido de quê? De trazer para aquele paciente uma compreensão do que ele está sentindo a nível dele conseguir identificar e, consequentemente, conseguir manejar melhor. Né? Quando eu sinto algo que eu não sei o que tende a me causar um desespero, tende a me fazer sentir numa intensidade maior, às vezes. Né? Por exemplo, a gente tem uma crise. Muitas pessoas têm crises e elas não conseguem identificar que é uma crise. E aí acabam achando que é um infarto, né? Vai para a UPA. Então, qual é o sentido da psicoeducação? É justamente trazer esse processo de conhecimento para o paciente do que é a crise, né? Do que é que está envolvido naquela crise, do que é que ele pode fazer, que a gente já trabalha os exercícios de relaxamento, de respiração, que tem muito dentro da TCC, né? E aí a gente vai trazendo para o paciente esse conhecimento que ele vai precisar ter, porque a intenção é que ele seja o seu próprio terapeuta. A gente usa muito isso na TCC, né? Que a intenção é que o paciente, futuramente, ele seja o seu terapeuta. Que ele consiga lidar com as suas vivências, com as suas... que ele consiga manejar, de fato, as suas demandas. Né? Então, a gente tenta realmente ensiná-lo, vamos dizer assim, mas, enfim, é todo um processo. E quando você fala em comportamento disfuncional, o que é que seria disfuncional? Eu compreendo que essa nomenclatura, esse termo, nós também usamos na gestalterapia em muitos momentos, né? Mas esse disfuncional, em muitas mídias, ou na circulação de muitas informações, ele aparece como algo que é inadequado. E aí eu pergunto, de que adequação a gente está falando? Porque quando eu olho para a minha ansiedade, por exemplo, e ela me faz sentir, e eu sou uma pessoa que vivo esse diagnóstico há bastante tempo, né, embora psicólogo. Mas quando eu olho para a ansiedade e percebo que os sintomas estão no corpo, mas eles estão para além do corpo. Então, no corpo eu sinto taquicardia, no corpo eu sinto a falta de ar, no corpo eu sinto o tremor, né? Aquela angústia que parece que está solidificada aqui dentro, seja em um entalo, seja aqui, né? Feito angústia, uma angústia personificada, né? Uma angústia materializada.
Mas esses sintomas, essas características da ansiedade, elas também aparecem na minha percepção de mundo, na minha visão de mundo. E aí, tudo bem, eu sou psicólogo. Eu vivo uma crise de ansiedade. E aí eu, de repente, não consigo estar com meu paciente no consultório. Ou eu não consigo estar na escola, né, lá dando uma palestra. Eu não consigo cumprir um compromisso social. Não é estigmatizador pensar em olhar para esses movimentos como inadequados? Porque parece que assim, eu estou fora, entendeu? O inadequado, pelo menos a mim, ele traz esse significante do o inadequado é quando eu escolho não estar de acordo com a adequação. Eu não me adequei àquele lugar. Faz sentido para você? Faz sim. E aí, quando a gente fala em disfuncionalidade, o que é que você quer dizer? É dessa inadequação Não. ou é de uma outra perspectiva? Quando eu falo de disfuncionalidade, eu estou falando que aquilo está gerando um sofrimento. Quando eu falo de disfuncionalidade, é porque está gerando um incômodo naquele paciente, está gerando um processo naquele paciente de sofrimento, por exemplo, o fato dele não estar conseguindo trabalhar. Então, não é sobre ele não conseguir, é sobre como ele está se sentindo ao não conseguir. Entende? Não é sobre eu não conseguir ir para a escola. É como eu estou me sentindo não conseguindo ir para a escola porque eu estou tendo uma crise de ansiedade. Então, a disfuncionalidade não é só sobre o que eu não faço. E nessa discussão sobre ansiedade, eu trago uma dica de livro, uma dica de leitura, não é apenas dica de livro. Né? Dica de livro é quando a gente só cita o livro, você, que interessante, morreu Maria Preá. Não, eu estou falando aqui de uma dica de leitura, para você experienciar essa leitura, que é o livro do Alexandre Coimbra Amaral, Toda Ansiedade Merece um Abraço. E nesse livro, o Alexandre traz uma definição de ansiedade. Primeiro, ele elabora uma metáfora, né, sobre uma crise de ansiedade, como ela se dá, e ele traz a seguinte definição. Ele coloca assim: a ansiedade é uma neblina que nos impede de estar no momento presente de forma minimamente tranquila e que, ao mesmo tempo, nos leva a imaginar o que de pior pode acontecer conosco no futuro próximo. É o fantasma do imprevisível, do incontrolável, do indecifrável da vida. É interessante observar como Alexandre traz essa noção de ansiedade, porque ela dialoga muito também com a nossa vivência no consultório. Quem vive a ansiedade chega ao consultório com um único objetivo: controlar. É possível, Vitória? É um processo, né? E aí a ansiedade, ela existe para todos nós, né? É possível controlar, mas ela vai continuar existindo e a gente precisa ter essa compreensão até para que a gente não se cobre uma receita, para que a gente não se cobre esse dar conta a todo custo, né? Ela existe, ela vai continuar existindo, porém sim é possível nós acolhermos, nós abraçarmos ela, nós conseguirmos lidar com ela de uma forma funcional, a gente conseguir administrá-la. Você assistiu a Divertidamente 2? Eu assisti. Eu não assisti ainda, minha gente, mas eu confesso a vocês que depois que esse filme apareceu e toda a construção midiática dele se deu, a ansiedade, inclusive, aparece como praticamente o personagem principal, né? E eu não consigo falar em ansiedade sem lembrar daquele boneco laranja. Como é pra vocês, assim? Você assistiu ao filme? Assisti. E aí, como foi? Quem é a ansiedade no filme? Eu acho que o filme, ele traz muito aspecto da TCC, né? Como você mesmo sabe. Porém, ele traz muito a psicoeducação em si, né? De fato, a gente vê que existem algumas interpretações, algumas discussões que a gente não vê muito sentido, que a gente vê que leva para o outro lado, porque eu acredito que o principal do filme é trazer a psicoeducação sobre a ansiedade, né? No sentido de que é uma emoção, no sentido que ela muitas vezes ela toma um pouquinho de conta, vamos dizer assim, mas que ela não abre, que as outras não deixam de existir, ou que, enfim, não é possível a gente manejar, a gente consegue. Inclusive, a gente cria possibilidades para isso. E o filme tinha tudo para ter um aspecto muito positivo nesse sentido da psicoeducação, né? De trazer a nível de compreensão mesmo sobre a ansiedade, não de naturalizá-la a todo custo, ou de banalizá-la até, não,
mas de aumentar essa compreensão, né? Só que aí muitas vezes as pessoas elas acabam trazendo o personagem da ansiedade de uma forma banalizada mesmo, ou então intitulando tudo como ansiedade, né? Acaba não tendo esse aspecto muito crítico, que é interessante que a gente tenha. Sim, é importante, porque senão a gente acaba vivendo uma dinâmica irresponsável da Exato, coisa, né? exato. Eu não assisti ao filme, mas eu vi algumas cenas. E uma cena que chamou bem a atenção é quando a ansiedade chega. Porque parece que ela, assim, ela veio do nada. Ela e outros sentimentos, elas aparecem do nada. E a ansiedade, ela é construída. Isso. Inclusive, no consultório, o grande objetivo é, quando uma pessoa chega, né, vivendo um período da vida, um momento de sua vida, em que a ansiedade se faz mais presente e que traz esse sofrimento intenso, porque sim, a ansiedade também é importante, né, ela nos Sim. previne de muitas Sim. coisas, né, mas quando ela se torna aquilo que nos prejudica, trazendo sofrimento intenso, um dos convites que nós, lá pelo menos na gestalterapia, né, no consultório, que eu faço para esse paciente é, vamos entrar em contato com isso primeiro. Né? Vamos tentar entender aqui, primeiro, como é que você sente isso no corpo. É o que primeiro nós sentimos. Né? Então, um dos grandes, não vou falar aqui em protocolos de cuidado, porque de fato não existem esses protocolos de cuidado na gestalterapia, mas um dos grandes direcionamentos, um dos grandes recursos que nós temos é, primeiro, olhar para esse corpo. Né? O que é que esse corpo sente? Como é que a gente pode despertar os outros sentidos para que a gente não veja apenas ou não sinta apenas uma coisa? Né? Vamos olhar para o entorno. Além dessa vivência, desse olhar para o corpo, aí a gente vai procurar que fatores desencadeantes aconteceram, né? Ou que fatores desencadeantes você percebe no seu entorno, você percebe no seu campo e que trazem à tona esses momentos em que a ansiedade se faz mais presente, mais vívida, né? Sugerindo o que a gente chama de uma crise de ansiedade. E esse diálogo é importantíssimo. Então, a ansiedade ela não aparece do nada. Ela é construída e é preciso que a gente olhe para esse caminho. Né? Se a gente quiser realmente ofertar cuidado, né, nesse sentido. Por mais que sejam importantes todos os recursos de respiração, que são sim, né? Todos os recursos de mindfulness, que na última década têm crescido assim, com bastante profusão, isso é maravilhoso, mas hoje até mesmo no Apple Watch, por exemplo, a gente tem a dinâmica do respirar. Isso. É um aplicativo para você respirar, meu amor. Né? Mas isso é muito importante, mas é também importante se perceber como alguém que é construído socialmente, historicamente, né? Na conexão com outras pessoas. A gente vive em um mundo hiperconectado e que, no entanto, oferece poucas conexões verdadeiras. A gente não tem aprendido a se conectar. A ansiedade me parece, muitas vezes, como esse desligar-se. O Alexandre Coimbra Amaral coloca que ela é uma cortina de fumaça, né? Ela é uma neblina. Cortina de fumaça, quem fala, é um gestalterapeuta maravilhoso chamado Diogo Bocardi. Mas o Alexandre coloca que ela é uma espécie de neblina espessa, né? Que nos coloca nesse estado do não saber, de fato, do desconectar. Eu me desconecto do meu presente. É preciso, no consultório, né, de forma segura, ampliar, né, elaborar esse conflito, ampliar essa ansiedade para, então, fazer com que a pessoa experimente o que nós chamamos de espontaneidade. O grande objetivo da psicoterapia, inclusive, eu acredito que seja isso, é fazer as pessoas experimentarem a espontaneidade. Né? E ver isso acontecendo no consultório é extremamente bonito. Ver uma pessoa que dizia, nossa, olha, eu estava aqui e eu cheguei... No início do meu acompanhamento, eu vivia de forma a não conseguir pensar o que faria o outro dia. Hoje eu já consigo elaborar isso de outra forma. Eu já consigo entrar em contato com aquilo que me gera ansiedade. Né? Ver essa pessoa dizendo isso é tão bonito, porque eu mesmo já experimentei isso muitas vezes. Eu lembro que quando mamãe morreu, em 2016, a ansiedade foi um modo de viver, um modo de expressar também o meu luto. E muitas vezes eu pensava que eu não estaria vivo no outro dia. Eu lembro quanto assim eu dizia, meu Deus, eu estou sentindo tudo aqui. Eu vou morrer, eu vou sofrer um infarto, mas além disso,
tudo vai ser ruim amanhã. Tudo de pior vai acontecer. Né? E hoje estou aqui, vivendo uma outra dinâmica. Eu olho para esse lugar, para esse tempo, com muito respeito. Eu não olho me condenando, pelo contrário, eu olho com muito respeito para esse lugar e para esse tempo, porque foi um tempo em que eu enfrentei durezas, assim, né? E é com esse respeito que a gente também acolhe quem chega ao consultório. Né? Com essa empatia, com esse amor que a gente acolhe também quem chega ao consultório. Qual a importância, Vitória, assim, da psicoterapia para uma pessoa que vive ansiedade? Eu acredito que é uma construção, né, para essa pessoa. Desde o processo, como você falou, né, de percepção dos sintomas, dos processos que fazem com que aquilo aconteça, que geram aqueles sintomas, de autoconhecimento, mas, além de tudo, e muito mais importante, também, como você falou, de cuidado, né? Se perceber no lugar de poder ser cuidado. Muitas vezes no consultório a gente vê, né, os discursos de pessoas que cuidam tanto, que acolhem tanto e que não se permitem ser cuidadas, né? E aí nisso acabam também passando por processos de sofrimento, de ansiedade, enfim. Então eu acredito que é a possibilidade e a flexibilidade de se permitir ser cuidado e acolhido e de se conhecer e de viver além dessa ansiedade, de pensar, de perceber que é possível viver além. É possível viver o aqui e agora. Quando a gente olha muito para um lugar, tudo que está ao redor some. Né? E a ansiedade é muito também essa vivência do fixar o olhar em um lugar, fixar o olhar em uma possibilidade. No futuro. No futuro, na não possibilidade, né? Na impossibilidade, no erro, na reprovação, na desaprovação, né? Também na inadequação. Muitas pessoas com ansiedade vivem esse sentimento, essa emoção de forma profundamente prejudicial e sofredora, porque se sentem inadequadas. E esse é o convite, né, que a psicoterapia me fez quando eu fiz terapia para viver, e ainda faço, né, mas quando eu vivenciei naquele momento a psicoterapia, e que me fez perceber que, cara... E antes de nós finalizarmos o episódio, eu gostaria de conversar com você sobre como acolher uma pessoa que esteja vivendo, por exemplo, uma crise de ansiedade. Por exemplo, primeiro, o que não fazer, Vitória? Eu acredito que o principal de não fazer é não invalidar o que a pessoa está sentindo, né? Não usar frases como, por exemplo, não, você não está sentindo isso não. Ah, é coisa da sua cabeça. Você está inventando. Porque você está dizendo à pessoa que ela não está sentindo o que ela está sentindo, mas ela está sentindo. Então, eu acredito que o principal é não invalidar, acolher, né? Se não souber manejar, não deixe de acolher. Exatamente. Porque o que se vive, inclusive, numa crise de ansiedade é uma sobrecarga de demanda e a ausência de suporte. Né? Ou a ausência de recursos também para manejar aquilo ali. O acolhimento ele é indispensável. Há alguns passos que nós consideramos no consultório como muito importantes para isso. Né? O primeiro, se você vir uma pessoa em uma crise de ansiedade e quiser ofertar ajuda, né? Estiver pronto, sentindo pronta para isso, o primeiro é fazer com que essa pessoa recupere aí as funções do seu corpo. Então, é convidá-la a prestar atenção, de fato, à sua respiração, estando perto, estando com ela, mostrando, eu estou aqui. Mas primeiro olhe para o seu corpo. Olhe para o que você está sentindo. Né? Buscando aí esse equilíbrio, essa homeostase. Né? Primeiro é importante estar aqui, recuperar esse presente, esse momento presente do seu corpo. Acalmando-a, dizendo que está tudo bem, porque de fato as coisas estão, mas a gente vai tentar ali encontrar o melhor caminho e eu estou aqui. Então, como é que você está se sentindo? Né? Preste atenção à sua respiração. Feche um pouco os olhos. Né? Se a pessoa estiver resistente a isso, pedir para que ela faça o seguinte. Enquanto você inspira, conte quantas paredes há aqui. Enquanto você expira, pense em 5 cores. Né? Então, esse é um primeiro recurso, vamos dizer assim, de pensar em recuperar essas funções básicas do corpo.
O segundo, e essa intervenção é uma intervenção baseada numa orientação dada por um grande psicólogo, gestalterapeuta, que é o Diogo Bocardi, de quem eu já falei aqui em alguns momentos. O segundo momento é ser apoio para essa pessoa nomear o que ela está sentindo. Porque ela consiga verbalizar o que sente. Né? Um terceiro passo, quando esse corpo já estiver recuperado, né? Identificar aí quais foram os desencadeantes, ou, como muitas vezes nós ouvimos, quais foram os gatilhos, né? Que fizeram com que você vivenciasse esse momento. Até que depois disso a gente consiga realmente fazer uma orientação para, por exemplo, um encaminhamento profissional, se a gente percebe que esse é um quadro persistente na vida dessa pessoa. O que não fazer, como Vitória disse, é justamente negar o que a pessoa sente, porque para ela é muito real. Então, Vitória, deixa eu dar um cheiro. Daqui, a mãe passa o dia se cheirando, minha gente. Em cada espera do paciente é um abraço, é um cheiro, é real, é real. E há dias que, assim, tipo, eu não estou mais prestando para nada. A gente se abraça. A gente só faz se abraçar, ninguém fala nada, né? Nada, só assim. O nome disso é parceria de vida e de alma. Sim. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por acolher a vida comigo. Nas nossas diferenças, construindo uma psicologia em que a gente acredita. E esse espaço, que é o Pausas, será sempre aberto para que você esteja aqui conversando conosco, distribuindo beleza, simpatia e a sua inteligência, que tanto me faz também te admirar. Eu sou fã do seu trabalho também. Sou fã da psicóloga que você é. Para além da amiga, da mulher incrível e por aí vai. Então, eu choro já, viu, minha gente? Agradeço o espaço, o convite, a confiança. Eu sempre, enalteço o quanto você acredita no meu trabalho, o quanto você acredita em mim, o quanto isso me move a ser cada dia uma pessoa, uma psicóloga, enfim, melhor. Então, muito obrigada. Estão todos convidados a conhecer o nosso espaço, Morada Espaço Terapêutico, um cantinho muito aconchegante, muito lindo, construído com muito amor por nós dois. E por Magirlânia. E por Magirlânia, e que estamos prontos para receber cada um de vocês. Isso, gente. O Morada Espaço Terapêutico fica na rua 24 de junho, número 1333, no centro de Açu. E vocês podem nos seguir no Instagram também, @moradapsi. Também no meu Instagram, @soualandantas. E no YouTube, onde esse podcast também é veiculado, você pode curtir e acompanhar o canal da TV Açu. Então, curta esse episódio, compartilhe com a galera, tá certo? E vamos juntos fazendo as pausas necessárias para vivermos os mares de dentro que estão em nós.